Lucas Ferreira, qual foi o motivo real para o fim do Greg News? Teve algum conflito interno ou foi decisão sua? Não, infelizmente não foi decisão Primeiro, minha. como que foi o convite? Como foi a ideia? Você apresentou? Te convidaram? Como foi? Cara, eu apresentei na época pra HBO, eu queria um tempão fazer um comedy news, né? Acho que fazia falta no Brasil, tipo John Oliver, John Oliver, Jon Stewart. Nos Estados Unidos tem vários, tem né? Que bastante faziam. isso. E no Brasil não tinha, assim. Alguém que toda semana satirizava os eventos e tal. E aí, a HBO, na época, me procurou para um programa, que era o Beto Riso, o diretor lá, um cara muito legal, que tava lá. E eu tava com esse sonho e, pô, tem uma amiga que é a Alessandra Orufino, que é uma diretora espetacular, formada também economista e cientista política, faz tudo junto, que veio me procurar. Então foi uma conjunção. A HBO querendo um programa, eu sonhando com isso, essa minha amiga querendo dirigir, a Alessandra, que hoje faz comigo um podcast, o Calma Urgente. E aí, vamos fazer isso aí junto, vamos apresentar. A gente apresentou e rolou isso aí em 2016. Rolou já um piloto que a gente fez. Precisamos falar sobre o Temer, ainda era um piloto. O Temer não era nem presidente ainda. E aí, em 2017 a gente estreia com o Greg News e fica lá 7 anos, 8 anos mais ou menos. Até o ano passado, quase, ou retrasado. E aí, pô, foi uma delícia. Foram cento e tantos episódios, foram 7 temporadas. Muita coisa, né, assim, muito legal. Foi, eu acho que o programa mais longevo da HBO no Brasil, o programa mais longo. E, pô, com uma resposta muito legal em alguns programas, assim, sobretudo. Na pandemia também foi muito legal, foi muito bem o programa. Como vocês fizeram na pandemia? Tudo em casa, minha irmã filmava, e minha irmã faz tudo. Eu tenho a sorte que eu tenho uma irmã que faz tudo. Minha irmã filmava, fazia som, maquiagem, ela ainda é editora, só não montava porque não precisa o Greg News, mas fazia o TP, operava o teleprompter. Minha irmã é foda, Teodora. E aí ela fez comigo durante a pandemia toda, assim. E também tem isso, eu acho que eu gostei de fazer em casa o programa, acho que rolava, legal. Depois a gente até voltou porque eu tava com saudade de público e tal, mas foi gostoso de fazer. E era isso, é um programa que o que eu mais gostava, acho que era a redação. A gente tinha uma redação com 10 pessoas, em que a gente debatia todos os temas a fundo antes de ir ao ar, sabe? A gente ficava, tipo, horas, e tinha jornalistas, tinha especialistas no assunto, tinha humoristas, todo mundo junto ali, debatendo o tema. Então todo o programa era fruto de muita conversa, debate, pesquisa mesmo. Tinha jornalistas que ficavam, iam, apuravam, ligavam, checavam. Então era maneiro, que era uma chance de fazer humor com uma pesquisa junto, sabe? Com informação confiável, assim. Então eu acho que foi o que eu mais gostei de fazer o Greg News. Mas te trazia muito hate por causa disso? Porque você falava de assuntos bem sensíveis e trazia um pouco, que traziam polarização. Eu acho que do que você fez, talvez seja o que mais mexia nesse lado de paixão. Adoro esse político, não fala dele, não sei o quê. Nossa, mexia muito. Era um programa que toda semana a gente mexia no vespeiro. Toda semana. Não tinha nada que não fosse. Se não fosse, inclusive, não faz sentido. Exatamente. Vamos falar de coisas leves. O programa, ele era meio pugilismo, o Greg News, sabe? Quem que eu vou chamar pra porrada? E aí, volta e meia, a pessoa, inclusive, aceitava cair na porrada. Tipo, o Ciro vinha lá e a gente caía na porrada. Então, vamos falar disso. Não era nem pra eu cair na porrada, o Ciro. Era só uma provocação, uma crítica, no caso, pontual. Mas ele caiu na pilha um pouco. Aqui não estão tão acostumados com isso, que lá nos Estados Unidos, que a galera não só tá acostumada, às vezes aceita participar de sketches zoando algum aspecto deles, total, né? Total, essa é uma grande diferença, até o presidente, cara. Você vê o Obama, você vê não sei quem, os caras aceitam ir lá e eu sou esse cara, então vamos lá, vamos zoar. Isso eu sinto muita falta aí no Brasil, cara. Eu sinto essa falta, ninguém, os caras não tem autoironia, não tem humor. É foda isso. Autoironia. E aí... É isso, o Greg News as pessoas levavam muito mal, tá? Não só a direita, porque, obviamente, assim, né, mas a esquerda esquerda fazendo também. piada, então ele me odeia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você faz piada do que você gosta, do que você... Você faz piada consigo mesmo. Faz piada, claro. Mas a gente leva muito a sério. Mas por que virou isso daí? Se ele tá fazendo piada com isso, ele não deve gostar disso, né? Não tem nada a ver, né? Pois é, não tem, cara. Eu sou cristão, eu fazia piada com religião e o pessoal fala, Vilela, por que você está zoando Deus ou fazendo... Cara, primeiro que eu não tô, né? E segundo, por que eu não posso... Se eu conheço muito sobre esse assunto, eu vou fazer mais piada sobre isso, né? Claro, cara. Exatamente. E assim, você imagina que acredite num Deus que tem humor.
Que não seja burro também. Exatamente. Nossa, ele está fazendo piada com mim? Vou lançar um raio em volta Caralho, dele. o cara é Deus, por que ele vai ficar ofendido com uma piada? Vai se importar, né? Que ele vai se importar com isso, cara. Então eu acho que vem muito daí. Os judeus também. fazem muito essa piada com eles mesmos. Os judeus têm muito autoironia, incrível, muita piada mesmo o tempo todo, cara. Mas isso na época do Greg News, te desmotivava ou não? Fala, putz, cara, é um saco toda semana, não sei o quê. Será que vale a pena fazer isso ou não? Um pouco, cara. Eu ficava exausto. Não da energia que era. Era muita energia. Energia de hate, mas também energia de ter... Eu ficava deprimido, porque como a pesquisa era muito bem feita, eu ficava... Cara, não é possível, cara. O mundo vai acabar, olha pra isso. Como é que os caras estão começando agora o fracking, a descavar? Besteira, um programa sobre Maceió, que foi metade da cidade está afundada por causa da Braskem, de uma operação que os caras fizeram sem saber e tal. Tá lá, debaixo do solo, a porra da cidade. Aí eu não sabia disso. Quando eu tava deprimido por causa de um dado que eu nem sabia, mas que não tem jeito, as pessoas vão ter que se mudar de lá, ou vão, sei lá, o que faz com isso? Meu Deus do céu! Então o programa, ele tinha uma energia pra mim, sabe, que ficava lidando todo dia com... Um choque de realidade que você não estava preparado. Exatamente. Eu não tinha direito à alienação. O lance da ignorância, às vezes, é uma bênção, né? É uma bênção, cara. É uma bênção. Agora, ao mesmo tempo, o programa foi muito bom numa época em que eu sentia que eu precisava muito falar de política, porque estava me consumindo. Então, também era uma válvula de escape para eu falar as coisas que estavam me... Melhor lá do que no Twitter, né? Exatamente. Ele me fez sair um pouco do Twitter, que era um lugar que aí realmente não adianta nada. Lá esquece. Esquece. É batalha perdida. Lá eu sinto que o Greg News, eu tive alguns feedbacks muito legais, as pessoas falaram assim, cara, eu não concordo com você. Nunca mais adorei aquele programa. Aquele programa foi um que me fez mudar. Ou, poxa, eu mandei pro meu pai, que nem tem internet, mas ele gostou e olha que ele não concorda com nada que você diz. Então, assim, esse programa, ele conseguiu... Greg News, alguns específicos, sobretudo, conseguiram muito furar a bolha por causa do humor, sabe? Então, eu sei que não era um programa assistido pelos bolsonaristas e amado, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu sei que é um programa que, ao mesmo tempo, atingiu alguns e também, sobretudo, fez uma galera de um campo... criar argumentos e laços entre nós e pessoas e tal, que eu acho que é positivo também. O humor também tem isso, assim, fazer assim, olha, você não tá sozinho, tá? Nesse país. Você que tá numa família super conservadora, tem gente aqui, olha para esse programa que você pode mandar para sua família, não precisa nem mandar o programa, olha esse argumento que você pode dar para eles. Então também tem isso, acho que ele... Mais do que ficar dizendo óbvio, que eu odeio humor, eu odeio lacratividade, sabe? Quando é só assim, esses bandidos, esses... Isso não muda a opinião de ninguém. Aí ficar é discurso, xingando, né? Aí é pra... E o Twitter é muito isso, né? No Greg News a gente tentava fugir disso com argumentação, embasamento, informação e Mas humor, o problema claro. é isso que eu ia falar. E ainda tem que ser engraçado, né? Ainda tem que ser engraçado. Tinham programas muito difíceis. Mas... a gente ia tentando dar um jeito, assim, toda semana. Então eu tenho um misto de saudades, porque eu adorava a equipe, com também uma certa tranquilidade de não estar tendo que mexer em material tóxico toda semana, porque ele tinha algo mesmo de... Era um escafandrista, sabe, do esgoto, às vezes eu me sentia. Mergulhando ali na toxicidade do Brasil, que é foda. No fundo, é foda. Coisa que a gente nem sabe. Mas daí vem o debate com o Ciro, né? Então foi por causa de um programa sobre... Eu fiz um programa que eu não acho que eu fui mais pesado do que em outros, não. Um programa em que eu acho que foi bem o normal do Greg News, a gente batia todo mundo. Que época que era? Era época de eleição? Era época de eleição. Foi isso que pegou. Tá. Acho que pegou porque, primeiro, a gente falou umas paradas que as pessoas não estavam falando sobre ele. E olha, um detalhe que ele não levou em conta, é o fato que eu fui eleitor dele, votei nele várias vezes, posso voltar a votar nele. Então, não é alguém que eu odeio não, mas a gente foi duro, assim. Obviamente, período de eleição, porra. Tem que ser duro, Tem que ser duro. Tem que ter crítica. Ele ficou ofendidaço. Ficou Você ficou sabendo isso porque ele falou, ele fez falou, vídeo. ele fez um react puto. E assim... Sabe quando você vê que a pessoa não tá levando ao esportivo? Ficava assim, esse baixinho, maconheiro, umas coisas tipo assim, não tá nem em questão. Eu não falei que ele era careca, sei lá o que, sabe? Não entrei por aí. Eu tô falando de coisas que ele fez na política. Tinha bafo, né? Exatamente. Ele aí chamou pra um debate. Aí eu fui já sabendo que não ia rolar. Então, por que você aceitou? Porque você deve ter se consultado com alguém ou tipo, você aceitou de cara? Não, aceitei de cara. Sério? Imagina.
Porque não fazia sentido, cara, um comediante debater com um político Pois é, em época de eleição. Ele tinha muito a perder e você não tinha nada a perder. Exatamente, eu sabia que ia ser ruim pra ele, mas o que eu vou fazer? Eu vou dizer, não debato. Qual que era o tema do debate? O que ele falou? Vamos debater sobre... Propostas. Ah, tá. Só que, obviamente, não era sobre proposta. Ele queria dizer que... E eu queria retificar algumas coisas que ele falou no react dele. Ah, é? Ele falou, tudo que você disser é mentira. Ele respeitou a minha equipe Entendi. inteira. Tem uma equipe muito boa de jornalistas que pesquisou tudo ali. Então eu falei assim, olha só, aquilo ali que a gente citou tá embasado. Aí ele ficou muito puto. Ele não esperava que eu fosse isso, né? provar as coisas ali que eu tinha dito. E aí ele ficou muito puto. E eu, de verdade, acho uma pena, porque eu acho o Ciro um cara brilhante, tá? Muito Ali, inteligente. a imagem do... E eu lembro que tem uma hora que fala, você tem uma equipe aí pra você o quê? Você tá com roteiro, e aí você mostra, né, a câmera aqui. Ele assim, mostra aqui, mostra em volta de você, mostra. Aí eu mostrei, não tinha ninguém ali. Cara, ele deu um tiro muito que saiu pela culpa. Aí foi muito constrangedor. É. Aí o mais louco é que pra mim a cara dele, eu falei assim, olha aqui, ó, não tem ninguém assim. Aí ele falou assim, isso é irrelevante. Sim, foi você que trouxe, meu amor. É. O que você tá falando agora? Então tem isso. Ele discorda dele mesmo o tempo todo. Ele dá tiro no pé. É uma pena, porque o cara quer ser presidente, mas é isso. Como candidato, ele já se queima. Então, imagina esse cara na presidência. É uma pena, porque eu acho ele um cara brilhante. Não, inteligente pra caramba. Inteligente pra caramba, sim. Mas que tem um temperamento que, E que toda podia ser, vez... e que sempre foi colocado como uma alternativa, né? Pois é. A Lula e Bolsonaro, né? Pois é, poderia ser mesmo. Pois Ele é. poderia ser um cara que quebra um pouco a polarização, um cara que ele tem propostas muito interessantes, Sim. a coisa da industrialização do Brasil. Tem várias discordâncias, claro, com ele. Não é que eu acho ele perfeito, brilhante. O único problema dele é o temperamento. Não. Tem muitas que eu assinalei no programa, um deles ambiental, por exemplo, que a questão ambiental dele é muito retrógrada, um cara que não entende muito e fala muita merda sobre o assunto. Eu acho que ele tem uma postura sobre... coisas que eu considero muito importantes, como legalização das drogas ou ou aborto, que ele diz que são coisas irrelevantes. Eu não acho que seja irrelevante, pode ser a favor ou pode ser contra, mas eu não acho que seja relevante. Eu acho que ele foge de algumas discussões que para mim são muito centrais. Então tem discordâncias, mas dito isso, eu acho um cara que poderia ser sério, mas eu achei uma pena aquilo ali. Achei uma pena, sobretudo pra ele, porque, porra... Aquilo abalou muito a campanha, eu acho. Foi uma escolha bem equivocada, né? Como algumas outras também durante a campanha que eu achei que... Tanto que a votação dele foi muito ruim, né? Porra! Ele baixou da última, né? Foi, cara. Ele teve uma votação menor do que no anterior. Exatamente.